É um jogo, poxa, onde a mobilização do São Paulo ditou o ritmo da partida. O São Paulo foi mais aguerrido desde o primeiro minuto do jogo, né? Pênalti, Ana? Foi pênalti. O Léo Silva realmente segura, né, o jogador do São Paulo. O Wilton Sampaio marca. Agora é aquela famosa, marcou porque é um árbitro brasileiro que tem a cultura de marcar. Se fosse qualquer outro árbitro, Leandro Voaden provavelmente talvez não marcaria esse penal, porque tem o hábito de deixar seguir, jogar, mas foi pênalti legítimo. Tinha que ter expulsado o Leonardo Silva. E detalhe, viu, Joyce, nenhum jogador reclamou. Então isso você percebe que mas foi deveria ter sido expulso o penal. Leonardo Silva, eu quero saber de você. Agora uma discussão, foi muito bem que você tocou. A oportunidade manifesta e clara de gol. A pergunta é, ele tinha o domínio, o controle dessa bola? Era uma oportunidade manifesta e clara de gol? Questionável, porque o Rogério Ceni estava na jogada, ele não tinha um domínio claro. Então acertou em dar o cartão amarelo e não em expulsar o árbitro. Ô, Jesse, mas eu tô com você, acho que o Atlético hoje é sim o melhor time do Brasil. Acredito que seja um acidente de percurso no momento que poderia ainda perder um jogo, né? Se olhar o grupo do Atlético, o Atlético classificou com 15 pontos, né? O São Paulo sofrendo na última rodada, tendo que torcer pro adversário, né? O São Paulo fez menos que a metade, então, fez quer 7. dizer, Jaci, o Atlético é o melhor time desse grupo, né? Classificou com propriedade, né? Mata-mata é um campeonato diferente, é sim, mas a mobilização do Atlético dentro dos dois próximos jogos vai ser outra também. Acredito dessa forma. Não, e eu acho que esse jogo foi importante para o Atlético, Jaicy, para analisar algumas situações. A gente falou da questão campo, dimensões do campo, posicionamento. Acho que foi um jogo para o Cuca avaliar situações, questões táticas e assim perceber falhas para acertar e ajustar para o que vai ser as oitavas de final também. Viu, o Marques? Eu acho que foi importante porque é um time que já está classificado com 15 pontos disparado, então pôde se dar ao luxo de permitir uma derrota nesse momento para pensar no que vai ser as oitavas de final e se concentrar agora para essa etapa. Porque ele é, sim, a melhor equipe disparada da Libertadores. E o Galo, Ana, Jaci, ele sente muita falta dos rápidos dos lados, né? O Bernard e o Tardelli fizeram uma diferença. Aí vem naquilo que eu vinha falando. Ele perdeu o Bernard por causa de um jogo do Campeonato Mineiro e perdeu o Tardelli por colocá-lo em jogos do Campeonato Mineiro e ele sentiu no jogo contra o Arsenal. É um problema. Se poupasse esses jogadores, estaria aí com Bernard e Tardelli ontem, a história poderia ser outra. Porque são jogadores importantíssimos. Jaci, a gente tem, nesse sentido, a gente tem opiniões diferentes, né? Eu acredito que o atleta, quando entra no campo, mesmo no treinamento, ele é sujeito a uma lesão, né? Marcos, espera aí, mas treinamento, você é obrigado a treinar. Agora, você não é obrigado a jogar um campeonato mineiro que não vale nada e perder um jogador para competição. Se você é obrigado a treinar, mas na obrigação do treinamento, você pode ter uma lesão também. Você entrou no campo, você botou a chuteira no pé para ir no campo, você corre o risco. Você pode até ter um acidente na banheira. Corre o risco, pois é. Agora, se você tem a opção de poupar um jogador para uma partida importante, um título que o Galo corre atrás, que é a Libertadores, e que a torcida sonha com essa Libertadores, a torcida não sonha com o Campeonato Mineiro, não, já ganhou tantos. A torcida sonha com a Libertadores. Você perde 2 jogadores do nível de um Bernard e de um Tardelli para a partida. Se eles estivessem em campo, poderiam ter eliminado o São Paulo. Mas foi no Campeonato Mineiro que o Atlético conseguiu um conjunto também para ser o Atlético vencedor na Libertadores. Então não dá para você desvalorizar o Campeonato Mineiro. E aí eu tô com o Marques, porque o jogador ele pode se lesionar também no treinamento. E eu entendo que o jogo ele é importante porque ele dá o conjunto. Ele valoriza o sistema e o esquema tático do jogador, do treinador. Claro que sim, eu acho que isso é fundamental. Então não dá pra gente colocar em xeque isso. Eu acho que lamentavelmente ambos os jogadores lesionaram numa etapa importante pro Atlético. Olha só, Fabiano, e aí é isso que eu quero levar em conta. O São Paulo venceu sem 2 jogadores importantíssimos, que é o Jadson e o Luiz Fabiano. Acho que isso não tem que ser colocado em xeque aqui. Fabiana, eu vejo... O São Paulo jogou assim, com garra, com determinação. Era o jogo da vida dele, com vontade, e foi pro jogo pra cima. O Atlético, talvez, por já estar classificado, por já estar com 15 pontos, foi pro jogo com uma situação diferente. Talvez com uma situação de sentir e de colocar um esquema tático diferente do que estava acostumado. Domingo tem um jogo contra... situações diferentes. Domingo no jogo contra o Vila Nova, então ninguém tem que jogar. Essa é uma questão. Sabe por quê, Jaci? Claro que não tem que jogar, sabe por quê? Vou te falar por que não tem. Você viu dificuldade, deixa eu só completar. Você viu dificuldade do Atlético jogando no Morumbi? Eu vi, cara.
sabe? Você vai jogar no Mineirão, que se aproxima muito do que é Muita. de profundidade, sabe, Jair? De espaço. Os volantes sentiram O dificuldade. Atlético sofreu no Morumbi. E acho que aproveitar os seus titulares contra o Vila Nova no Mineirão vai ser importante justamente para pegar essa cancha do que é. O Atlético primeiro agora. Hoje um internauta mandou um e-mail, ele disse o seguinte, ele falou uma coisa interessante. Por que o Cuca não aproveitou? E eu vinha falando isso. Os jogos do Campeonato Mineiro lançou esses jogadores reservas para que eles estivessem em condições de jogar a Libertadores. Os reservas que entraram ontem foram horrorosos. Não foram bem. Além disso, mexeu mal. O Guilherme, como sempre, horroroso. Cadê o Richarlison, que vocês elogiam tanto, jogando contra Tombense, contra o Tupi? Cadê o Richarlison contra o São Paulo? Pelo amor de Deus, ontem ninguém jogou nada. Ah, pelo amor de Deus, amigo. Ontem ninguém jogou nada. E ontem se perdeu. A equipe ontem, como um todo, não foi bem. E ontem se perdeu a característica principal do Atlético, que é a velocidade pelos lados, né? O Juan voltou muito para marcar, depois a troca pelo Alexandre, você perde aquela referência de velocidade pelos lados, ficaram 2 homens mais enfiados, né? Foi uma característica de jogo diferente. A gente torce para os rapidinhos voltarem, né? Então, tem um tempo hábil, né? Tomara que eles voltem. O Ronaldinho estava muito bem marcado. Aí você tem o Serginho e o Marcos Rocha, que deveria fazer essa função, porque como o Ronaldinho estava muito bem marcado, deveria ser o jogador que deveria lançar um pouco mais. Falhou muito, Jair. O Marcos Rocha ontem não conseguiu jogar. Ele falhou demais, Marcos. Você assistiu o jogo, você viu. O Serginho não pode ser referência para o Atlético. O Serginho ele pecou. Um razoável reserva, a verdade é essa. Ele pecou demais. O Serginho não foi bem. O Luan também não fez uma boa partida. Os volantes ficaram sobrecarregados num campo imenso que é o Morumbi. E aí vale essa referência a gente falar, jogar no Morumbi é diferente de jogar no Independência, jogar no Mineirão também. São campos distintos. Beleza. Olha só, um abraço pro Gilcinho, ele é cruzeirense. Aqui a Rayane da Conceição pede para mandar um abraço para dona Sônia Conceição, que é a mãe dela. Um abraço para Natália, para o Túlio Smith, Marcelo Carvalho, Rafael, André Felipe Quadros, Vivaz, Diego Francisco, Igor Oliveira, João Paulo Caldeira, Paulinho, MC Joca, oficial, Igor Oliveira, Genaro Pereira, Maurício Santana. Um abraço para todo esse povo aí que está tweetando aqui pra gente.